Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam razoavelmente bem durante esse momento, apesar das dificuldades. E eu estou aqui para fazer uma reflexão sobre um tema que é muito caro na filosofia, enfim, na atualidade, tem a ver com o papel do intelectual, que é o tema da polêmica e o tema da problematização, tal como nós podemos encontrar no trabalho do Michel Foucault. Eu vou me permitir aqui ler uma resposta que o Foucault dá ao seu amigo e colega Paul Rabinov, que era professor em Berkeley, no ano de 1984, no mês de maio, uma entrevista que se chama justamente Polêmica, Política e Problematizações. O Paul Rabinov começa essa entrevista perguntando o seguinte: por que você se mantém longe da polêmica? E eu vou permitir-me agora ler essa resposta de Michel Foucault para depois fazer um breve comentário. O Foucault responde: gosto de discutir e procuro responder às perguntas que me são feitas. Não gosto, é verdade, de participar das polêmicas. Se abro um livro em que o autor taxa um adversário de, entre aspas, esquerdismo infantil, fecho imediatamente. Não compartilho tais modos de agir. Não pertenço ao mundo daqueles que recorrem a isso. Insisto nessa diferença como a algo essencial. Está em jogo uma moral, a que diz respeito à busca da verdade e à relação com o outro. No jogo sério das perguntas e das respostas, no trabalho do esclarecimento recíproco, os direitos de cada um são, de alguma maneira, imanentes à discussão. Dependem apenas da situação do diálogo. Quem pergunta limita-se a exercer um direito seu, o de não estar convencido, de colher uma contradição, ter necessidade de informação ulterior, fazer valer postulados diversos, sublinhar um defeito na argumentação. Quanto a quem responde, nem sequer ele tem um direito que excede a própria discussão. Está ligado, pela lógica do seu discurso, ao que disse antes, e pela aceitação do diálogo, à pergunta do outro. Perguntas e respostas fazem de um jogo agradável e ao mesmo tempo difícil, em que cada um, ou em cada uma parte, procura-se usar apenas os direitos que lhe são dados pelo outro e pela forma consentida do diálogo. O polêmico, pelo contrário, procede atrelado a privilégios que detém antecipadamente e que não aceita nunca de pôr em discussão. Possui por princípios os direitos que o autorizam à guerra e que fazem dessa luta uma empresa justa. Diante dele não está um companheiro na busca da verdade, mas um adversário, um inimigo que errou, que é prejudicial e cuja existência constitui uma ameaça. Para ele, portanto, o jogo não consiste em reconhecer o outro como sujeito que tem direito à palavra, mas em anulá-lo como interlocutor de qualquer possível diálogo. E o seu objeto final não será o de aproximar-se, quanto possível, de uma verdade difícil, mas o de fazer triunfar a justa causa de que se proclama desde o início o porta-voz. O polêmico apoia-se em legitimidade da qual seu adversário é, por definição, excluído. Talvez um dia será necessário escrever a longa história da polêmica como figura parasitária da discussão e obstáculo à busca da verdade. Bom, a entrevista do Michel Foucault com Paul Rabinov continua, inclusive a resposta a essa primeira pergunta continua, mas para não ser prolixo, eu não vou insistir muito na leitura. Eu peço então que vocês, caso tenham interesse,
possam conferi-la, possam analisá-la. O que eu gostaria de chamar mais atenção nessa sequência é o momento quando Foucault diz que o polêmico possui por princípios os direitos que o autorizam à guerra e que fazem desta luta uma empresa justa. Diante dele não está um companheiro na busca da verdade, mas um adversário, um inimigo que errou, que é prejudicial e cuja existência constitui uma ameaça. Então, parece-me que aí tem-se uma ideia-força importante dessa resposta, que é um pouco a nossa postura enquanto intelectuais. Ou seja, há uma postura que justamente procura ver no outro somente um adversário, um inimigo a ser batido, ou até mesmo, numa perspectiva neoliberal, alguém que simplesmente está competindo com o nosso pensamento. Foucault descarta essa possibilidade como uma maneira adequada de levar uma vida intelectual e, sobretudo, de fazer filosofia. Para ele, então, não se trata de transformar o outro em um adversário, mas de considerar o outro, apesar das suas diferenças, apesar das suas diferentes perspectivas de resposta para problemas que são sempre, quase sempre os mesmos, considerar esse outro o quê? Um companheiro de luta. Acredito que isso é muito importante no momento como o que estamos vivendo no Brasil hoje, e de como nós podemos fazer filosofia atualmente, especialmente no momento de crise. E essa maneira de fazer filosofia é exatamente pensar que as diferentes análises, as diferentes posturas, os diferentes pontos de partida, eles são igualmente legítimos quando nós consideramos o outro um companheiro de luta e não um adversário a ser exterminado. E uma segunda linha de força dessa entrevista que eu gostaria de ressaltar são os efeitos de uma vida intelectual dedicada mais à polêmica do que à problematização do pensamento. Sobre essa segunda parte, a problematização do pensamento, eu peço que vocês continuem lendo a entrevista, sobretudo a última pergunta que o Paul Rabinow faz ao Foucault, e no qual ele explica detalhadamente como que ele entende a filosofia como uma história política do pensamento que deve partir das problematizações e não das polêmicas. Bom, como eu estava dizendo, então, a segunda linha de força que me parece interessante é o efeito dessa atitude da polêmica. E esse efeito, em que ele consiste? Consiste basicamente na esterilidade. Ou seja, na polêmica, os interlocutores, eles não são incitados a avançar, eles não são estimulados a arriscarem-se a si mesmos nas ideias que eles explicitam, na defesa dos seus argumentos, mas quem adota essa postura contenta-se tão somente na defesa da própria legitimidade e na afirmação da própria inocência. Ou seja, da polêmica é muito difícil que brote uma boa ideia. Da polêmica é muito difícil que nós, na nossa maneira de pensar, possamos desgarrarmos-nos de nós mesmos, porque justamente o polemista é aquele que se agarra às suas próprias ideias e, para fazer isso, porque ele não está muito seguro dessas ideias, então ele tenta deslegitimar o outro. Ora, parece-me então que é extremamente interessante essa perspectiva de leitura para a vida intelectual, porque nós temos que pensar que hoje talvez nós estamos diante de um problema comum, ou de um núcleo de problemas comuns em relação ao qual nós não devemos, digamos assim,
digladiar-nos em torno de polêmicas, muitas vezes fúteis e inúteis. Muito pelo contrário, nós deveríamos nos considerar companheiros em uma mesma luta e cujas respostas, muitas vezes divergentes, são todas elas legítimas. E nesse aspecto eu acredito que a filosofia no Brasil, nas suas diferentes manifestações, e sobretudo neste momento em que podemos vê-la de uma maneira mais presente e mais intensa, tem contribuído muito para que nós possamos pensar a nossa maneira de ser e de viver daqui em diante, em virtude dessa circunstância, como um núcleo a partir do qual nós poderíamos não somente diagnosticar o presente, mas propor algo novo, avançar um pouco mais, arriscarmos-nos um pouco mais, mesmo que sob o ônus do eventual cometimento do erro, mas que nós não desistamos de expor as nossas ideias, que nós não deixemos de considerar os nossos colegas que trilham uma luta comum como igualmente merecedores do nosso respeito. Eu acho que concentra-se aí o nosso principal desafio e, nesse aspecto, eu acredito que a filosofia estaria, nesse caso, dando uma contribuição fundamental, né, em um momento como esse que nós estamos vivendo. No meu modo de entender, nós justamente vivemos numa época em que a polêmica tem sobrepujado a problematização. E isso não é bom para que nós possamos discutir, para que nós possamos avançar, para que nós possamos arriscarmos-nos nas nossas ideias, mesmo que essas ideias nem sempre sejam as melhores, mas é preciso arriscar-se cada vez mais. Muito obrigado.